Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é o que é um sistema escalonado. Por quê? Porque a gente já sabe que é um sistema linear pela aula passada, então a gente vai querer trabalhar hoje com sistemas escalonados. Bom, então um sistema desse tipo aqui, né, que está escrito na forma geral, ele é dito escalonado, e esse escalonado vem de, vocês podem pensar como escada, é como se fosse uma escadinha que a gente consiga subir. Se, o que tem que acontecer? Em cada uma das equações tem que ter pelo menos um coeficiente não nulo, tá? Então a gente não vai deixar equações onde tudo é zero, 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 zero igual a zero, tá? Isso a gente vai tirar, a gente vai sumir com esse negócio porque zero igual a zero não traz nenhuma informação, tá bom? Segunda condição. As incógnitas, se vocês lembram, incógnitas são os x1, x2, xn, tá? Essas são as incógnitas. Elas precisam estar numa mesma ordem, tá? Então tem que estar bonitinho. Se você escolheu deixar x, y, z na primeira equação, nas outras também tem que estar x, y, z, tá? Ordena tudo, porque o sistema pode vir bagunçado, né? Ele pode vir com o y antes do x. Então, para você deixar ele escalonado, você arruma ele aqui na ordem. E, por último, o primeiro coeficiente não nulo, lembrando que coeficientes são tanto os A's aqui, todos, quanto o B, tá? Tudo isso aqui é coeficiente. Então, o primeiro coeficiente não nulo, que não é zero, de cada equação, ele tem que estar à esquerda do primeiro coeficiente não nulo da equação de baixo. Então, por exemplo, digamos que a primeira, acho que eu deixei espaço para um exemplo aqui. Então, digamos que eu tenha assim, x mais y mais z igual a 1, tá? Então, o que está dito lá? Que o primeiro coeficiente não nulo da equação seguinte, ele tem que estar à esquerda, não, à direita. Deixa eu conferir aqui, mas é à esquerda. O primeiro não nulo, ele tem que estar à direita do primeiro não nulo da anterior. Então, aqui, por exemplo, eu teria que ter assim, 2y menos z igual a zero, sei lá. Então, vejam, o coeficiente do x aqui é zero, ó, que ele não aparece, né? Então, o primeiro não nulo, ele tem que estar à direita do primeiro não nulo ali de cima. Deixa eu já dizer para vocês se está realmente escrito errado no... a não ser que ele esteja olhando de baixo para cima, né? Mas o Balestre está falando que está à esquerda do primeiro não nulo da equação seguinte. Então, eu diria que é à direita, se a gente vai olhar de cima para baixo. Da equação seguinte, da equação que está abaixo da anterior, né? Então, no exemplo aqui, quando eu desço uma equação, eu tenho que ter o meu primeiro coeficiente não nulo mais para cá, mais para a direita. Eu poderia não ter esse e ter o outro, né? Eu poderia ter assim, x mais y mais z igual a 1, 0, 0 e aqui só um z, sei lá. Então, ó, está à direita, né? Pulou 2 no caso, mas tudo bem, não importa quanto, importa que o próximo tem que estar para lá. Eu tenho que formar uma escada, né? Então, aqui, vamos colocar aqui 3z igual a 9, uma coisa assim. Então, ó, esse sisteminha, ele tem uma escada. Essa escadinha dele, a cada equação que sobe, sobe um degrau, né? Uma altura de degrau. Essa aqui, essa parte não deveria ter colocado para ajudar aqui no entendimento da escadinha. Eu subi aqui, esse degrau, todos os degraus são curtinhos. Só que esse degrau é longo, porque ele tem o tamanho de duas incógnitas aqui. Não tem problema, não é difícil subir uma escada que tem degraus longos. O que a gente não consegue subir, ou pode não conseguir subir, é uma situação assim. Digamos. Aqui eu tenho uma escada com um degrau muito alto aqui. E aí eu não consigo subir, tá? Então, esse sistema aqui não está escalonado.
Por quê? Porque eu desci e a incógnita não nula não foi para... Desculpa, o coeficiente não nulo não andou para a minha direita. Então, não está escalonado. Enquanto os dois de cima são sistemas escalonados, tá? Então, lembre sempre disso. Você pode ter degraus longos, mas você não pode ter degraus altos, porque aí a gente não consegue subir para resolver depois, ok? Bom, então isso é um sistema escalonado, que forma aquela escadinha ali. Agora, vamos ver o que é o conceito de sistemas equivalentes. Então, dois sistemas lineares são equivalentes quando possuem o mesmo conjunto solução, tá? Esse é o conceito de sistema equivalente. Então, tanto faz escrever um sistema ou outro, porque se você está interessado na solução, a solução é a mesma, tá certo? Bom, associado ao conceito de sistemas equivalentes, a gente tem dois teoremas que estão demonstrados no IESE, tá? Demonstração está lá no IESE. É bem algébrica assim a demonstração, não é nada difícil, mas não vou fazer aqui porque não vai dar tempo. Então, o teorema 1 diz assim: multiplicando-se uma equação qualquer de um sistema linear, que eu estou chamando de S, por um número que seja diferente de zero, o novo sistema linear, que vai ter essa equação agora multiplicada, esse novo sistema eu estou chamando de S', ele será equivalente ao sistema anterior, ou seja, isso não muda o conjunto de solução. E a gente sabe disso, né? A gente já cansou de pegar uma equação e multiplicar dos dois lados pela mesma coisa. Então, a gente pode fazer isso sem alterar a solução. E o teorema 2 diz o seguinte, que se você trocar uma equação do teu sistema S pela soma dessa equação com outra, veja, substituir uma pela soma dela com outra, esse novo sistema, S', que foi obtido, também será equivalente ao sistema anterior. Tá? Então, esses dois teoremas são super importantes, porque eles dão liberdade para a gente fazer alterações no nosso sistema sem mexer na solução, né? Mantendo o sistema equivalente. Então, aqui eu trouxe um exemplo. Então, vamos ver lá, por exemplo, o que diz o teorema 1. O teorema 1 diz que eu posso pegar uma dessas equações aqui e multiplicar por alguma coisa. Digamos que eu queira multiplicar a segunda linha por 3. Eu vou obter um novo sistema. A primeira linha mantém-se a mesma e a segunda vai ficar 9x menos 3y igual a menos 3. Vejam, cuidado para multiplicar sempre dos dois lados. Ok? Então, pelo teorema 1, esse sistema é equivalente ao anterior. A solução desse e desse são a mesma. Agora, se eu quiser aplicar o teorema 2, então eu vou, por exemplo, manter a minha primeira aqui, e aí eu vou somar a minha segunda, ou eu vou trocar a minha segunda pela soma dela com o múltiplo da anterior. Tá? Então, digamos que eu queira multiplicar a anterior por 2 e somar com a de baixo. Que isso o teorema permite que a gente faça. Então, eu vou multiplicar isso aqui por 2. Aqui eu não estou mais pensando nesse caso, né? Agora eu estou aqui. Então, multipliquei a de cima por 2, eu vou somar com a de baixo e vou colocar isso no lugar da de baixo. Ok? Veja que eu não posso multiplicar a de baixo, somar com a de cima e colocar no lugar da de baixo. O que eu multiplico é a outra. Ó, eu somo uma equação com outra. Essa outra, no caso ele está só somando, né? Então, vamos fazer isso primeiro. O teorema 2 está falando só da soma. Depois a gente junta as duas para fazer a terceira operação. Então, eu vou somar de cima com a de baixo e colocar no lugar da de baixo. Nesse caso, como eu não estou multiplicando nenhuma, poderia substituir no lugar da de cima ou da de baixo. Escolhi aqui colocar na de baixo. Então, x mais 3x é 4x. 2y menos y. 0 mais menos 1. 0 menos 1. Pronto. Então, pelo teorema 2, esse sistema também é equivalente ao sistema original. Agora, eu poderia fazer uma coisa que é mais ou menos misturar ou juntar esses dois teoremas.
que é uma das operações que a gente vai usar para escalonar. Então, juntando tudo, vamos fazer o seguinte. Eu tenho o meu sistema aqui, vou copiar ele só para ficar mais perto aqui. E eu vou somar a segunda equação, um múltiplo da primeira, porque é como se eu fizesse isso aqui. Vou multiplicar a primeira equação por 3, fazer um passo intermediário aqui. Na verdade, eu vou multiplicar por menos 3, tá? Só para mostrar que já vai ser uma prévia de escalonamento, mas tanto faz o que eu... Então, eu vou multiplicar por menos 3 a de cima, vai ficar assim, menos 3x menos 6y igual a 0. A de baixo, mantive igual. O que que eu fiz aqui? Eu apliquei o teorema 1, né? Teorema 1. Agora, eu vou aplicar o teorema 2 e eu vou somar a de cima com a de baixo e colocar no lugar da de baixo. Então, eu vou deixar a de cima parada e vou somar as duas. Menos 3x mais 3x é 0. Menos 6y menos y é menos 7y. E 0 menos 1 é menos 1. Então, eu acabei de obter aqui o sistema menos 3x menos 6y menos 7y igual a menos 1. E eu poderia também, se eu quisesse, já que aqui faltou igual a 0, multiplicar de cima por 1/3, porque eu estou vendo que tem aqui o 3, né, que eu acabei de multiplicar aqui. Vou multiplicar tudo por 1/3 ou até por menos 1/3. Então, eu vou obter a equação que eu tinha antes. Eu estou desfazendo essa operação. Então, fica mais 2y igual a 0. E a de baixo fica igual. Eu poderia até multiplicar por menos 1, se eu quisesse, para assumir com esses caras aqui. Estou aplicando o teorema 1 duas vezes. Tá? E eu acabei de obter um sistema que agora está escalonado, né? Ó, minha escadinha bonitinha aqui. Ok? Então, aqui eu só estou mostrando a aplicação do teorema 1 e do teorema 2. E como juntando as duas, o que que eu fiz na verdade? Eu mantive uma e eu somei com a outra o múltiplo da primeira. Né? Que foi todos esses passos aqui, a gente resume numa coisa só. Que seria pegar a primeira e somar com o múltiplo, ou pegar a segunda, somar com o múltiplo da primeira e substituir no lugar da segunda. A gente vai fazer já já mais exemplos. E qual que é a utilidade, né, de um sistema escalonado, já que a gente está falando disso? No sistema escalonado, depois que está em escadinha, para resolver, você vai de baixo para cima. Então, aqui y é 1/7, você vem com esse y igual a 1/7 aqui, substitui e resolve. É o mesmo exemplo que a gente tinha na aula passada. Ok? Então, os sistemas escalonados são mais fáceis de resolver, né? Tem um caminho, é um método mais direto. Aqui você nunca sabe, isolo x, isolo y, o que que eu faço, tá? E basicamente vocês já faziam isso quando vocês resolviam um sistema por soma, né? Ou subtração, uma equação da outra. Isso que vocês estavam fazendo é escalonar. Só que agora a gente vai escalonar sistemas maiores, tá? Maiores que 2×2. Ok? Bom, então, finalmente, vamos definir o que é o escalonamento, né? O que é a técnica de escalonamento? Bom, o objetivo, então, do escalonamento é você transformar um sistema linear qualquer, dado, num outro sistema que seja equivalente ao que foi dado. Só que este segundo sistema vai estar na forma escalonada, por isso é escalonamento, né? Tornar um sistema qualquer um sistema escalonado. E aí, quais são as operações permitidas que a gente vai usar para escalonar? A gente pode trocar equações de posição. Então, você tem a primeira, a segunda, e de repente a segunda, a primeira tem só 2 incógnitas, a segunda tem 3. Então, você pode trocar elas de lugar, porque você já ganha um degrau da tua escala, né? Então, isso sem problema nenhum, é bem intuitivo de que podemos fazer isso, sem alterar as soluções. A gente pode aplicar o teorema 1, que é multiplicar uma equação por um número diferente de 0, e o teorema 2, que é somar uma equação de sistema, uma outra equação do mesmo sistema, multiplicada por um número diferente de 0. Na verdade, aqui é o 1 com o 2 juntos, né? Ok? Então, sempre que vocês forem escalonar e vocês ficarem em dúvida, o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer, você pode fazer essas 3 coisas, tá? Vou até dar nome aqui. 1,
2, 3. Essas 3 coisas que você pode fazer. Nada além disso. Bom, então eu preparei agora uma série de exemplos para que a gente possa aplicar a técnica de escalonamento, tá? Então, o que exige, a técnica de escalonamento exige concentração e atenção às contas, tá? Então, basicamente é isso. Não é nada difícil, é mais, menos e vezes, né? Só que é bastante conta, então fiquem atentos. E aí, assim, tem um jeito padrão, digamos assim, de fazer esse escalonamento. Você, né, pode fazer de um jeito, você pode escolher multiplicar de baixo e somar com a de cima, você pode mexer à vontade. Mas o que a gente faz por padrão, digamos, se eu fosse configurar um computador, programar um computador para escalonar para mim, eu ia sempre pedir para ele fazer esse processo do jeito que eu vou fazer aqui, tá? Então, vamos lá. Então, a gente começa pensando que tem que eliminar a parte x aqui da segunda e da terceira equação, porque a gente quer começar a fazer nossa escala, né? Então, para isso, o que eu vou fazer? Eu vou manter a minha linha 1, ela própria, porque ela já está boa. E uma primeira linha boa é uma linha que tem todas as variáveis, as incógnitas. E se tiver um aqui, é bom, é melhor ainda, que fica um pouquinho mais fácil de fazer as contas, tá? Então, eu poderia ter multiplicado por alguma coisa se precisasse, mas no caso ela está bem boa. Para eliminar o 2x, o que eu vou fazer? No lugar da linha 2, e aqui eu estou ensinando a notação que eu gosto de ver nas provinhas, no lugar da linha 2, eu vou colocar a própria linha 2 somada com o múltiplo da linha 1. Qual múltiplo? O que faça sumir o 2x. Então, vai ser menos 2, linha 1. Porque se eu multiplicar a linha 1 por menos 2, vai dar menos 2x, que eu vou somar aqui e vai dar zero. Tá? Então, eu gosto dessa notação. No lugar da linha 2, vai vir menos 2, linha 1 mais linha 2. Então, eu vou fazer isso. Multipliquei por menos 2, ficou menos 2x mais 2x, zero. Não vou escrever. Menos 4y mais y. Menos 3y. Menos 2z menos z. Menos 3z. Isso. E menos 18 mais 3. Menos 18 mais 3, menos 15. Eu não gosto de ficar escrevendo, né? Se for para escrever, eu vou escrever aqui no canto. A minha linha 1 multiplicada por menos 2. Porque se eu começar a escrever aqui, depois vira uma bagunça. Eu não sei mais o que era o meu sistema original e tal. Então, eu prefiro fazer assim de cabeça. Mas se vocês quiserem escrever no rascunho, que seria isso, para depois somar, tudo bem. Agora, para eliminar o termo x da linha 3, a mesma coisa, só que eu vou multiplicar a linha 1 por menos 3 e vou somar com a linha 3. Então, vendo que tem que ter, eu não posso somar a linha 1 com a linha 2 e colocar no lugar da linha 3. A que eu vou substituir tem que sempre ser um dos dois elementos aqui, tá? Sempre tem que ser assim, é o que o teorema diz. Então, agora, menos 3 aqui sumiu a parte do x, aqui ficou menos 6, menos 1. Aqui ficou menos 3, menos 2. E aqui ficou menos 27, menos 4. Ok? Bom, então, ó, já melhorou. Já temos o início de escada, só que esse degrau está muito alto. Então, o que a gente vai fazer agora? Vou trocar a cor aqui para dar para enxergar melhor. A gente vai eliminar este cara aqui. Esse método de escalonamento também é conhecido como método de eliminação de Gauss, tá? Falei a palavra eliminar, eu lembrei. Porque Gauss usou num trabalho que ele fez. Então... aqui como... eu tô vendo aqui que tem 3, né, em todos os termos aqui. Eu vou dividir tudo por 3, tá? Antes de eliminar o 7 aqui, eu vou fazer o seguinte. No lugar da linha 2, eu vou colocar 1/3, na verdade, menos 1/3 da linha 2. Vejam como é interessante fazer essas anotações do que eu tô fazendo. Porque, se não tem isso aqui, é difícil de você enxergar o que foi feito daqui para cá. E aí, eu corrigindo depois
é um horror, é muito difícil de descobrir se a conta que vocês fizeram tá certa. Primeiro tem que descobrir o que vocês fizeram, né? Então, dividir por menos 3 vai ficar y mais z igual a 5. Aqui vai ficar igual menos 7y menos 5z igual a menos 31. Poderia ter multiplicado tudo por menos 1, né? Vamos fazer isso? Menos linha 3 no lugar da linha 3. Só para eu parar de escrever esses menos aqui. Então, ficou tudo positivo. Agora sim, vamos para o último passo, que vai ser eliminar agora sim esse cara. Mantenho a primeira, que já está boa. Mantenho a segunda, que já está boa. E agora vamos, no lugar da linha 3, colocar o quê? Para eliminar esse termo sem estragar esse do x, que já foi eliminado, a gente tem que usar a linha 2. Se você for usar a linha 1, você pode arrumar o y, mas vai estragar o x de novo, tá? Então, essa é a ideia. Então, eu vou colocar no lugar da linha 3, a própria linha 3 somada com menos 7 vezes linha 2. Menos 7 vezes linha 2. Que deve ficar menos 7y mais 7y, zerou. O x já não tinha. E aqui fica menos 7z mais 5z, menos 2z. E aqui fica menos 35 mais 31, menos 4. Ok? Aqui ainda daria, se quisesse, para dividir tudo por menos 2, né? Nessa linha. Mas estou satisfeita assim com esse resultado. Já está escalonado, estando escalonado, eu paro. Então, aqui está a minha escadinha, né? Aqui ficou meio ruim por causa desse sinal de menos, mas dá para ver, né? Foi diminuindo uma variável a cada, uma incógnita a cada linha. Ok? Isso que é escalonar. Certo? Se vocês pensaram aí diferente, né? Fazer operações diferentes, tudo bem. Está dentro daquelas 3 regrinhas, pode ser feito. Eu, na verdade, aqui, o que eu faria se fosse lá no computador, como eu falei? Nesse passo, eu não ficaria ajeitando. Eu multiplicaria de cima, aqui a linha 2, por menos 7 terços. Menos 7 terços, porque Deus somaria, some aqui, só que deve entrar um monte de fração na história, né? Então, isso pode não ser desejável, mas resumindo, somente essa operação desse tipo aqui, que é a operação do tipo 3 lá, das regrinhas, ela é suficiente para resolver tudo que você precisa, né? Claro que pode ter que trocar alguma coisa de lugar aqui, mas uma vez trocado, aí você só aplica isso, você não precisa ficar multiplicando se você não quiser. Só que daí vai aparecer fração, vai aparecer coisas mais complicadas. Uma vantagem de você usar sempre essa operação aqui é que o escalonamento também serve para calcular determinante, calcular a matriz inversa. E quando você usa esse tipo de operação numa matriz, ele não altera o determinante. E se você usa esse tipo de operação, ele altera o determinante. Então, a gente não vai ter tempo de ver como usar o escalonamento para cálculo determinante em matrizes, mas, bom, a gente pode até tentar falar um pouquinho disso. Mas é uma coisa bem legal, que aí você não precisa saber aquelas fórmulas todas de determinante. Você usa escalonamento e resolve. Só que daí tem que dar preferência, na minha opinião, para essas operações aqui. Ok? Então, esse é um sistema que foi escalonado. Então, esse sistema aqui é o sistema escalonado, que tem as mesmas soluções daquele lá. Tá? Mais 2 exemplos. Ordens diversas. Aqui temos um 2 por 2. Então, vamos lá. No lugar da linha 2, eu vou colocar a linha 2 somada com menos 2, linha 1, para zerar. A primeira equação fica igual. A segunda, fiz de forma que zerasse o x, e para o y ficou menos 4y mais 4y. E zerou também. E aqui, menos 2 vezes 0, então 0, menos 1. Menos 1.
Tá escalonado? Tá. Eu tenho um degrau longo aqui, ele acabou eliminando as duas. Eu quis eliminar uma e eliminei as duas, né? Então, esse sistema, sim, está escalonado. Ele não tem linha só com zero, porque tem esse cara aqui, né? Então, esse sistema é um exemplo de sistema que foi escalonado. Também é um que apareceu na aula passada. A gente já vai voltar nos exemplos para ver, em termos de solução, o que significa isso aqui, né? Classificação e tal. Por enquanto, estamos só escalonando. Se o exercício fosse escalona esse sistema, chegou aqui, acabou. E agora vamos para um mais longo, que é esse que tem 4 incógnitas e 4 equações. Bom, deixar um espacinho para eu escrever o que eu vou fazer. Vou manter a primeira. E vamos começar a eliminação. No lugar da linha 2, eu vou colocar a linha 2 somada com menos 3, linha 1. Para zerar o x. Zerei o x e zerei o y junto, né? Menos 3, menos 3. Aqui ficou menos 3 vezes menos 3 fica 9, mais 1 fica 10z. Aqui fica menos 3t mais 2t, menos t. E aqui fica menos 3 mais 0. Bom quando elimina duas assim. Resolve duas coisas de uma vez só. Agora, no lugar da linha 3, vamos colocar a linha 3 somada com menos 2, linha 1. Então, zerou o x, escolhi assim. O y ficou menos 2 mais 1. O z ficou 6 mais 1. O t, menos 2, menos 2. E aqui o termo independente, nunca esqueçam, às vezes a gente esquece do termo independente, menos 2 mais 4. E ainda tem agora esta última, que tem aqui x e x, né? Então, vamos fazer assim, no lugar da linha 4, vamos colocar a linha 4 somada com menos a linha 1, ou menos 1, linha 1, né? Então, na verdade, é a linha 4 menos a linha 1. Então, zerou o x, o y não tem aqui, então vai ficar menos y, que é 0 menos 1. 4 menos menos 3, 4 mais 3, 7 no z. Menos 3, menos t. Ficou menos 4t. E aqui, 3 menos 1, 2. Olha só que interessante. A gente tem duas equações iguais aqui, com esse passo de escalonamento. Isso significa que eu posso apagar uma delas, né? Mas isso não foi permitido lá nas minhas regrinhas. Não tinha sumir com uma das equações. Então, para fazer isso da forma correta, a gente pode dizer assim, que no lugar da linha 4, a gente vai colocar a linha 4 somada com menos a linha 3. Porque daí vai dar ela menos ela mesma, vai dar tudo zero. Vai dar 0x mais 0y mais 0z mais 0t igual a zero. Tá? Outra coisa que a gente pode fazer aqui é trocar de lugar a linha 2 com a linha 3, que seria aplicar aquela regrinha número 1 lá. Então, eu vou trocar a linha 2 de lugar com a linha 3. Para que eu já tenha uma escada mais bonitinha aqui. 10z menos t igual a menos 3. Menos y mais 7z menos 4t igual a 2. E a primeira eu deixo igual. E aí, esse sistema está escalonado? A rigor, eu tenho que apagar essa última linha. Tá? Porque, lembra da definição de sistema escalonado? Não pode ter linha só com zero. Então, eu vou escrever mais uma vez, só para ficar certinho. Então, não posso ter linha só com zero. Então, eu suprimo linhas que apareçam só zeros. E esse é o meu sistema, que acabou perdendo uma equação. Mas ele está escalonado? Perdeu uma, perdeu mais uma, degrau comprido no final. Sim, sistema escalonado. Eu não consigo fazer sumir a z, porque por acaso a minha quarta equação aqui era equivalente às outras. Então, por isso eu não consegui descer mais um degrau aqui.
Mas tudo bem, porque eu tenho um degrau longo e não alto. Ok? Então, esse foi um sistema 4x4, escalonamento desse sistema, né? Ok. Já treinamos bastante escalonar. Agora a gente vai classificar esses sistemas escalonados. Então, eu pensei bastante em como escrever e decidi escrever dessa forma. Eu já vi classificações que pensam um pouquinho diferente, que não suprimem aquela linha de zeros, tá? Mas aqui a gente vai suprimir a linha de zeros, se aparecer, e aí vale essa classificação. Então, se no teu sistema escalonado, vejam, escalonado, não original, tem que estar em forma de escadinha. Se nesse sistema aparecer uma equação do tipo tudo igual a zero do lado esquerdo, igual a b do lado direito, e esse cara do lado direito não ser zero, então esse sistema é impossível, porque eu estou dizendo que zero é igual a uma coisa diferente de zero, tá? Então, a gente viu no nosso exemplo 2 que era esse o caso, a gente já vai voltar lá. Agora, se no sistema que você escalonou, já escalonado, não aparece uma linha desse tipo, que é zeros de um lado e b do outro lado, e até vou anotar aqui que linhas só com zeros devem ser suprimidas ou apagadas. Então, esse sistema ele vai ser possível, tá? Se não aparece esse tipo de aberração aqui, vai ser possível. Agora, é SPD ou SPI? Então, a gente tem dois subcasos aqui. Se o sistema tiver a mesma quantidade de equações do que de incógnitas, tipo 3 equações e 3 incógnitas, ele é possível determinado. Se o sistema escalonado tiver menos equações do que incógnitas, ou seja, menos informação do que coisa para descobrir, então ele vai ser possível indeterminado. Tá bom? Essa coisa só vale para o sistema escalonado. Se você for tentar aplicar isso sem escalonar, vejam aqui no nosso exemplo, ó, 3. Aqui eu tenho 4 equações, 4 incógnitas. SPD, você pode pensar. Não, porque ele não está escalonado. Eu tenho que olhar essa condição aqui. 4 equações, 3 equações, 4 incógnitas. Mais coisa para descobrir do que informação me foi dada. Então, tem várias, infinitas soluções aqui, porque foi dado liberdade, né? Não foi fixado mais informações aqui, mas eu não consigo descobrir exatamente uma única solução. Então, essa é a ideia. Ok? Então, essas são as classificações que a gente já tinha visto agora nesse contexto de escalonamento. Voltando aos nossos exemplos, então eu já trouxe para esses slides os sistemas anteriores escalonados, tá? Então, se vocês olharem lá, aqui só está diferente, eu acho, porque tinha um menos aqui, né? Lá. Então, foi multiplicado essa aqui por menos 1, de qualquer forma, é aquele mesmo sistema do exemplo 1. Então, vocês diriam que esse sistema é de que tipo? SPI, SPD ou SI? E aí? Alguém sabe responder? Qual é a classificação desse sistema que está aqui? SPI, SPD ou SI? SPD, muito bem. Nicole também respondeu lá no chat. Então, é isso aí, é um SPD, porque já está escalonado, né? E tem 3 por 3. Esse aqui, que era o nosso exemplo 2, qual é a classificação dele? SPI, SPD ou SI? Mais alguém quer responder? Quantas equações tem? 2 incógnitas, ok. E qual é a condição que tem que verificar antes de sair olhando o número de equações de incógnitas? Se tem essa equação bizarra de zero igual a uma coisa diferente de zero, né? Então, esse sistema é um SI. Impossível. Por quê? Porque ele tem essa equação, né?
Que torna, tipo assim, nada que eu coloque de x e y aqui vai satisfazer isso. Sempre vai dar zero desse lado. Então, ele é impossível, tá? Tá. Lembrem sempre que o P é de possível, né? Possível e impossível. E o terceiro exemplo é SPI, SPD ou SI. Exatamente. Tem três equações, quatro incógnitas, e ele está escalonado, né? Bonitinho, então não tem aquela equação zero igual alguma coisa. Só vamos fazer uma coisa, vamos voltar aqui e resolver esses sistemas para a gente treinar, né, de forma completa. Então, quando ele é SPD, a gente sabe que tem uma solução bonitinha. Então, qual é essa solução? A gente começa a resolver de baixo para cima. Z, isolando o Z aqui, vai dar 2. Substituindo esse Z aqui em cima, fica y mais 2 igual a 5, o que nos dá y igual a 3. Voltando com esses dois caras aqui, vai ser x mais 2y, então 6, mais z igual a 9. E aí o x vai ser 9 menos 8, ou seja, 1. Ou seja, a solução é x, y, z igual a 1, 3, 2. Tá? Seria o conjunto solução. Ou a gente poderia colocar assim, é o ponto x, y, z, tal que x igual a 1, y igual a 3, z igual a 2. Ou se você não quiser escrever conjunto solução, até poderia só deixar assim, né? X é 1, y é 3, z é 2. O que tem que tomar cuidado é que se você escrever só 1, 3, 2, eu não consigo, sem essa parte inicial, eu não sei o que você está se referindo a x, a y ou a z. Então, eu prefiro escrever dessa forma, ou assim, para dizer exatamente quem é cada um, tá? Se você não disser, eu vou supor a ordem padrão, né? Pela ordem que aparece aqui, XYZ, XYZT, XYZW, enfim. Ok? Resolvido. O SPD é tranquilo, vocês estão acostumados a resolver os SPD. E o impossível, qual é o conjunto de solução do impossível? Tem conjunto de solução, é o conjunto vazio, que você pode escrever assim ou assim, tá? Ele não tem solução, mas o conjunto solução existe e é o conjunto vazio. E por último, a SPI, que dá um pouquinho mais de trabalho. Por quê? Como eu falei, vão ter infinitas, a gente sabe, né? Tem infinitas soluções. Então, a gente tem que agora escrever essas infinitas soluções. Então, a ideia é que a gente tem um grau de liberdade aqui, né? Nesse exemplo, é 1 grau de liberdade, porque a gente tem 3 equações. Poderia acontecer de a gente, na hora de escalonar, sumir com mais uma e ficar só com 2, digamos. Aí a gente teria 2 graus de liberdade, tá? Então, nesse caso aqui, nesse exemplo, a gente tem 1 grau de liberdade, porque faltou uma equação para fechar ali bonitinho, né? As 4 por 4. Então, a gente precisa escolher um dos nossos valores aqui, que vai ser um parâmetro em função do qual eu vou deixar as outras incógnitas. Então, o que eu sugiro utilizar? Alguma das letrinhas que está em todas, né? Então, seria aqui o Z ou o T como o cara que vai deixar as outras em função dele. Se eu tentar usar o X, vai virar uma bagunça, porque como é que eu vou escrever o Y em função do X, daí não está bem isolado aqui, enfim. Então, eu vou usar o T como parâmetro livre. Parâmetro livre. Eu tenho 1 grau, eu vou escolher o T. Então, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que colocar todas as outras letras em função do T. Então, vamos lá. Primeiro aqui, começando sempre de baixo, né? Essa ideia de escalonamento. Então, o Z vai ser menos 3 mais T, passando o T para cá, dividido por 10. Esse é o meu Z. Agora, eu vou vir com esse meu valor de Z
aqui vai ficar menos y mais 7 vezes o z. Não tenho medo dessa expressão meio feia. E vou isolar o y. Então, vai ficar... Vou passar o y para cá, ó, para ele ficar já positivo. E o 2 para cá, menos 2. E o resto vai ficar igual. Então, vai ficar... Vou fazer a continha aqui. Menos 21 sobre 10. Menos 21 sobre 10. Mais 7t sobre 10. Menos 4t. Tá pronto, né? Eu tenho meu y em função de t. Se eu quiser arrumar aqui, juntar o que tem t e o que não tem t, fica melhor. Então, eu vou multiplicar por 10 aqui em cima e embaixo, para eu poder somar, vai ficar menos 41 sobre 10. E aqui, vou multiplicar por 10 embaixo, em cima, vai ficar menos 40 mais 7, menos 33t sobre 10. Ó, aí eu tenho bonitinho o meu y em função do t, com um termo com t e um termo só com números. E o mesmo tem que fazer para o x. Então, o x mais o y, eu vou pegar o meu y aqui, menos 41 sobre 10, menos 33t sobre 10, menos 3e. Já vou somar aqui, já vou multiplicar. Menos 3 vezes menos 3 fica 9. Menos 3 vezes t fica menos 3t, tudo sobre 10. Isso é igual a 1. Então, isolando o x, eu vou ficar com 1 menos, ou mais, né? 41 sobre 10, que foi para o outro lado. Menos 9 sobre 10. Agora os com t. Mais 33t sobre 10. Mais 3t sobre 10. Passei todo mundo para o outro lado. Agora eu vou juntar. Vou multiplicar aqui por 10 em cima e embaixo. Vai ficar 51 menos 9, que vai dar 42 sobre 10. E aqui vai ficar 36t sobre 10. Posso simplificar nesse caso aqui, né? Por 2 em cima e embaixo. Por 2 em cima e embaixo. E esse é o meu valor de x. Tá? Deixa eu mudar de cor aqui para escrever a solução. No meio de toda essa bagunça. Então, a solução da minha equação é assim, ó. Eu tenho que colocar x, y, z e t, né? Então, vão ser o conjunto formado pelos pontos da forma x, que é 21 sobre 5, mais 18 sobre 5t, y, menos 41 sobre 10, mais menos 33t sobre 10, z, menos 3 sobre 10, mais t sobre 10, e t, que é t. Tais que esse t é um número real qualquer. Então, essa é uma forma de eu escrever a solução do meu sistema, onde, na verdade, ele vai representar uma reta no espaço de 4 dimensões, né? Eu tenho aqui um ponto com 4 entradas, então, como se fosse uma reta em 4 dimensões, que a gente nem consegue imaginar. Porque são infinitas soluções, então vai ser uma reta. Se ele tivesse 2 graus de liberdade aqui, as minhas expressões ficariam em função de 2 letras e a minha solução seria um plano em 4 dimensões. Então, sistemas possíveis indeterminados vão depender de grau de liberdade, de quantas equações faltam, né? Falta uma aqui, mas poderiam faltar 2, poderiam faltar 3, né? A gente não vai se aprofundar muito nisso, mas para vocês saberem que isso existe e quando forem estudar lá, provavelmente, geometria analítica, álgebra linear, na graduação, quem for estudar isso, vai ver. Ok? Muito bem, só quis voltar para mostrar como se escreve uma solução de um SPI. Isso. Tá. Para fechar, eu preparei alguns exemplos, tá? Então, eu vou ver se eu vou fazer, acho que eu preparei 3, se eu vou fazer 2 ou 3. Eu acho que eu vou fazer só 2 e o outro a gente deixa como tarefa. Então, existe uma coisa que se chama discutir o sistema, que é aplicar tudo isso que a gente aprendeu
para o caso em que eu tenho aqui parâmetros desconhecidos, tá? E eu aproveitei para trazer nesse exemplo uma nomenclatura nova que é o sistema homogêneo. O sistema homogêneo é um sistema onde todos os termos independentes ou coeficientes independentes são zero, tá? Então, vocês estão vendo aqui que eu tenho tudo zero, né? Zero, zero, zero. Esses sistemas que têm zero como termo independente são chamados sistemas homogêneos. Se vocês se depararem com esse nome, é isso que significa. Mas, independente de ser homogêneo ou não, o que é discutir um sistema? É você dizer, dependendo do M, se o sistema é SI, SPI ou SPD, tá? É isso que é discutir um sistema. Então, a gente aprendeu na aula passada antes disso, antes de começar a classificar aqui. Quando o sistema é homogêneo, ele sempre tem solução. Vocês conseguem enxergar uma solução do sistema homogêneo? Que a gente, inclusive, chama de solução trivial? Todas têm que ser zero. Se eu colocar zero no x, no y, no z, sempre é a solução, né? Porque zero é tudo aqui já é tudo zero, pronto. Então, um sistema homogêneo, ele nunca vai ser impossível, tá? Por quê? Porque ele sempre vai ter uma solução, pelo menos. Pode acontecer que ele tenha infinitas soluções, DLSPI, ou essa única, da ILSPD. E aí, vocês lembram qual é o critério que vai me dizer se é SPI ou SPD? Da aula passada, porque esse sistema não está escalonado. Então, usar o critério dessa aula, eu teria que escalonar. Eu estou com preguiça de escalonar. Então, como que eu poderia descobrir qual dos dois que é sem escalonar? Para ajudar, eu vou escrevendo ele aqui na forma matricial. Então, assim, alguém quer falar? Tá. Então, se a gente conseguir inverter essa matriz e multiplicar pela inversa dos dois lados, a gente tem uma solução específica bonitinha, que vai ser essa, a gente já sabe. Agora, se a gente não consegue inverter a matriz, aí a gente pode ter infinitas soluções ou nenhuma. A gente já viu que nesse caso nenhuma não tem como. Mas o critério é o determinante da matriz. Se o determinante for zero, então é um SPD, porque desculpa, for diferente de zero. Se o determinante é diferente de zero, a matriz é inversível. E sendo inversível, eu consigo resolver bonitinho, como se fosse passando para o outro lado. Se o determinante for igual a zero, aí é um SPI, tá? Porque determinante zero implica SPI ou SI. Se vocês quiserem depois escalonar esse sistema para ver como é que ficaria, também podem fazer, vocês vão ver que vai dar a mesma classificação, tá? Então, eu vou pegar e vou calcular o determinante dessa matriz. Então, vamos lá. Determinante da matriz, vou chamar ela de A aqui. Tá? Determinante de A, determinante de A, determinante de A. Então, vai ficar, primeira linha aqui, 3 vezes 25, mais 1 vezes 5 vezes m quadrado, mais 1 vezes m vezes 9. Parte positiva. Agora, a parte negativa. Menos 3m quadrado, menos o 9 vezes 5 vezes 1, menos 25 vezes m vezes 1. Esse é o meu determinante. Juntando os termos semelhantes, fica 2m quadrado, menos 16m,
mais aqui, mais 30. Esse é o determinante. O que que eu quero saber? Se ele é zero ou não. Então, eu vou pegar e vou dividir ele por 2, porque analisar o determinante ou ele dividido por 2 dá na mesma, né? Se eu só quero comparar com zero. Então, vai ficar m² menos 8m mais 15. Eu quero saber para que valores de m isso é zero e para que valores não é. Então, quais são as raízes desse sistema? 5 e 3? Dessa equação de segundo grau? Porque o produto, 5 vezes 3 é 15 e a soma é 8, com sinal contrário. Então, raízes da minha equação de segundo grau, 5 e 3, tá? Se quiserem, faça por Bhaskara e vai obter isso aqui. Então, o que significa isso? Que se a resposta, né? Deixa eu escrever aqui como outra cor. Resposta, que aqui não é conjunto de solução. M igual a 3 e M igual a 5 implica... Bom, vamos ver. Esses dois zeraram o meu determinante. Determinante zero é SPI. M diferente de 3 e diferente de 5, se for diferente desses dois, é um SPD, porque daí tudo funciona direitinho. E essa seria a minha resposta de estudo do sistema. Nunca SI, e esses são os resultados para os outros números. Veja que eu passei por todos os valores de M reais. Só o 3 e 5 se destacaram.